Capítulo 7. O bastardo dos Vermilion se revela. Albert Raiken, pai de Nemelion, e Mereoliona Vermilion, mãe de Nemelion, se encaravam dentro da barraca de Albert, perto da cozinha, onde o pai de Albert segurava as pontas, atendendo os últimos clientes. Os dois se encaravam com seriedade e algo de excitação. Mesmo na expressão séria de Albert, Mereoliona não sentia nenhum tipo de emoção negativa. A natureza gentil de Albert transbordava em qualquer expressão, até mais que naquela época onde ambos eram adolescentes. Mereoliona: Albert, você cresceu muito. Sua comida está melhor que nunca. Albert: o Nemelion me inspirou muito com o tempo dele nos Cavaleiros Mágicos e até antes disso. Disse com total felicidade. Mereoliona sorriu quase chorando de alegria. O que causou uma expressão preocupada em Albert. Mereoliona: obrigada. Obrigada por cuidar dele. Obrigada por continuar sendo esse homem magnético e bondoso, mesmo depois de todos esses anos. Ainda não te tiro da cabeça. Albert: eu poderia dizer o mesmo. Você também é bem magnética e é tão cheia de energia que se eu não estou inspirado penso em você, em como você não cairia nem contra vários inimigos poderosos. Te dei-lhe um obrigado também. Cuidou bem do Nemelion no tempo dele nos Cavaleiros. Mereoliona: mas nada do que eu fiz se compara aos últimos 16 anos. Você cozinha tão bem quanto eu luto, deveria investir nisso aqui. Albert: é o que vou fazer, começar trabalhando em algum lugar e quem sabe ter um restaurante. Mereoliona: acredito que vai ser um sucesso, você vai atrair muitas pessoas. E claro, muitas mulheres, também. Disse com um sorriso determinado. Mereoliona: incluindo mulheres. Complementou com cara que parecia ciumenta. Albert: ei, calma aí, eu não tive nenhum caso. O que tivemos não foi planejado, mas foi especial. Disse com seu característico sorriso amável. Mereoliona: verdade, perdemos nossas castidades, mas ganhamos um filho maravilhoso. Os dois ficaram se olhando por uns segundos, desviaram o olhar com um segundo com diferentes expressões, Mereoliona com uma cara de leve frustração e Albert com uma ligeira cara de vergonha. Nemelion chegou e viu a cena. Oi, acabei de chegar e só queria dar um oi mesmo. O vovó disse que vocês estavam aqui atrás. Albert: que bom te ver, filho, guardei um prato para você. Nemelion: legal, espero que tenha comida para os meus amigos também. Mereoliona: melhor eu ir, tenho que chegar na hora para o pronunciamento, além daquele grande anúncio que comentei. Nemelion: coma rápido e esteja pronto para que eu te chame. Nemelion: sim, capitã. Disse com postura firme. Nemelion: seu irmão de consideração Magna Swing e sua colega dos Cavaleiros da Rosa Azul, Rita Fuxion, conseguiram finalmente jantar, tendo a sorte de pegar os últimos pratos disponíveis. O enjoo de Magna causado por um dos venenos de Rita tinha passado, o que significava que o touro negro poderia aproveitar a comida. Logo começaram os anúncios dos rankings. Nemelion: com certeza as 4 estrelas que eu tive vão contar. Rita: eu também ganhei 4. Magna: nem sei quantas eu ganhei, muito menos o total de estrelas. Disse despreocupado. O Alvorecer Dourado ficou em primeiro com 125, como o capitão novamente não estava, e Uno subiu ao palco para representar o esquadrão. Os touros negros surpreenderam a todos ficando em segundo lugar com 101 estrelas, Asta subiu ao palco para representar seu esquadrão. Depois de uma ligeira discussão sobre o fato de serem plebeus, para a tristeza de Nemelion, os Leões Carmesim ficaram em quinto com 82 estrelas, enquanto as Rosas Azuis ficaram em quarto. Rita: pois é, parece que sabemos quem tem o melhor esquadrão. Disse com ar de superioridade. Nemelion: o seu não teve que mudar de capitão, tendo o capitão atual hospitalizado, fora que isso não diz nada de poder individual. O Rei Mago Julio seguiu com o próximo anúncio. Muito bem, agora seguindo com o próximo anúncio. Esse anúncio será dado pela capitã dos Reis Leões Carmesim, Mereoliona Vermilion. O orbe que amplificou a voz, desceu até Mereoliona, que estava no palco com os outros capitães. Mereoliona deu alguns passos à frente e anunciou. Mereoliona: não sou muito fã desse tipo de anúncio, então vou direto ao ponto.
Nemelion Raiken poderia subir aqui no palco. Nemelion subiu assim que foi chamado, não se importando por hora com o fato de não ter acabado de comer. Assim que seu filho subiu, Mereoliona continuou. Há 16 anos, de forma não planejada, tive um relacionamento com um homem da plebe. Nos últimos exames para cavaleiros mágicos, um jovem entrou para os Reis Leões Carmesim. Esse jovem demonstrou talento, persistência e força. Esse jovem é meu filho, Nemelion R. Vermilion. Todos ficaram sem dizer nada pelo choque. Os capitães tiraram suas conclusões em pensamento. Nozel Silva. Então esse é o segredo da Casa Vermilion. Mas como isso aconteceu? Charlotte Roseley. Então até mesmo a Mereoliona foi seduzida por um homem. Se até mesmo ela pode admitir isso, quem sabe eu possa me declarar. E a mim. Então quer dizer que a irmã Golion tem um filhote. Agora eu tô curioso. Mereoliona. Então, tem algo a dizer Nemelion. O orbe passou para Nemelion. O jovem continuou enquanto liberava sua magia na forma de uma luz brilhante. Nemelion, vou deixar as coisas claras. Tenho orgulho de ser um cavaleiro mágico de Clover. No meu pouco tempo como cavaleiro mágico, trabalhei para ajudar o povo e me tornar tão forte quanto possível. A luz da magia de Nemelion ficou extremamente intensa, dificultando a visão de todos e chamando a atenção de todos os cavaleiros mágicos graças à imensa quantidade de magia. Nemelion, podem me odiar, me amar ou até me desafiarem. Não me importo, vou estar pronto para tudo que vocês nobres tiverem. A luz intensa diminuiu, mas a exibição de poder mágico deixou todos impressionados. Yauno. Então não vai se importar se eu quiser lutar contra você, não é? Pétalas de rosa chegaram no palco, e um membro dos pavões corais chegou voando com as pétalas. Memilion não sabia quem era, mas o povo ajudou ao dizer que se tratava do vice-capitão dos pavões corais. Kish Vermilion. Impossível. Eu, o belo Kish Vermilion, não vou aceitar um vira-lata na minha família. Nemelion, mesmo já esperando algo assim, deu um suspiro cansado. Nemelion, se tiver algum problema comigo, podemos resolver em uma luta depois do festival. Kish, lutar contra você? Não preciso disso, está claro que você não é digno de enfrentar minha beleza. Nemelion ficou calado por alguns segundos pensando. Nemelion, beleza? E o que isso tem a ver com ser cavaleiro mágico? Kish se enfureceu mais, coisa que Nemelion notou. No entanto, Mimosa, que havia chegado e subido no palco da forma tradicional, interrompeu. Mimosa, irmão, se quer saber, acho Nemelion mais bonito que você. Kish entrou em estado de choque e virou o rosto para sua irmã com cara de espanto. Kish, vocês já se conheciam antes? Mimosa, sim, mas só descobri agora que somos primos. Nemelion, primos de segundo grau se não me engano. Ou seja, eu sou seu primo também, Kish Vermilion. Kish continuou com cara de choque e Mereoliona por sua vez decidiu se manifestar elevando seu poder mágico, parecendo estar em chamas. Mereoliona, Kish, se você vai ficar aqui só para fazer drama, melhor sair. Acredite, não vai querer atrasar os pronunciamentos ou deixar o Nemelion irritado. Mente de Kish. Ela quer dizer que esse vira-lata é mais forte que eu. Nemelion forçou um sorriso gentil e disse buscando encerrar o assunto. Escuta Kish, qualquer problema que tiver comigo, pode me desafiar quiser depois do festival. Frustrado, Kish saiu do palco e logo o rei de Clover saiu para dar um anúncio importante. O rei anunciou que haviam descoberto o esconderijo do Olho do Sol da Mei e que seria formada uma unidade de cavaleiros mágicos especial, conhecida como os Cavaleiros Reais. Nemelion acompanhou sua mãe, ouvindo a tremenda bronca que ela estava dando no resto do esquadrão, louco depois de dar um socão na cara do Leopoldo. Como assim os Reis Leões Carmesim ficaram em quinto? Os Reis Leões Carmesim sempre ficaram em primeiro ou em segundo, como vocês ousam ficar em quinto agora? É porque o objeto do meu irmão está de cama. Por acaso vocês são crianças? Nemelion notou que Asta e Yuno estavam perto, mas continuou prestando atenção na bronca. Que audácia do Fuegoleon, foi ele que criou esses bando de covardes.
E agora ele está de cama e deixa esse bando de fracotes inúteis nas minhas mãos. Aquele imbecil não serve para ser capitão. Leopold, isso não é verdade. O Fuegoleon sempre vai ser o melhor capitão de todos. Leão Carmesim 1. É verdade, foi o capitão Fuegoleon que nos ensinou qual deve ser a verdadeira conduta de um cavaleiro. Leão Carmesim 2. Ele é rigoroso, mas tem mais compaixão com o reino e com a gente do que qualquer um. Ele é o capitão supremo. Leopold, você pode ser minha irmã, mas não vou permitir que você fale mal do... Leopold foi interrompido por outro soco na cara de Mereoleona. Mereoleona, então parem de falar, façam como um Nemelion e me mostrem sua verdadeira força. Mostrem que são o Esquadrão Supremo, liderado pelo Capitão Supremo. Aquele tolo idiota não vai morrer e abandonar vocês e o querido reino dele. Então até ele voltar, mostrem a força dos orgulhosos reis leões carmesins. Até o objeto do meu irmão voltar, eu vou dar um jeito em vocês. Vamos treinar nas fontes termais. Todos exceto Nemelion ficaram assustados com a ideia. Asta e tudo acabaram o ouvindo e foram envolvidos também. Sendo pegos por Mereoleona, no caminho Noelle Silva também foi envolvida e antes de sairmos, Seki Bronze e Rita Fuxian pediram para ir também. Até mesmo os capitães Yami Sukeru e Charlotte Roseley foram arrastados para o treino. Diante da fonte termal, que na verdade era um vulcão, todos ficaram assustados ou desconcertados, exceto Nemelion, Rita e Seki. Rita, é bem menos assustador da segunda vez. Nemelion, verdade. Seki, concordo, quero bater meu recorde. Região autônoma. Todos começaram a correr. Leopold, Asta e o resto dos leões carmesim empacaram no início do trajeto, sendo ultrapassados sem dificuldades por Seki Bronze e Rita Fuxian, que já tinham uma boa pele de mana. Nemelion disparou na frente, seguindo o ritmo dos capitães Yami e Charlotte. Nemelion destruía das pedras com raios de reflexão de luz e tentava ultrapassar os capitães. Todos ficaram impressionados com o poder do filho agora assumido da rainha Lioa sem coroa. Dava para notar que nenhum dos capitães quis ceder o primeiro lugar. Mente de Yami. Pois é, parece que o filhotinho da irmã Goleon é mesmo forte. Charlotte, não vou permitir que um homem chegue ao topo, não importa de quem seja filho. No final, os capitães chegaram empatados em primeiro, Nemelion em segundo, e Uno em terceiro, Seki e Rita empatados em quinto e depois Leopold e o resto do esquadrão. Depois disso foram todos para a fonte termal, fonte que foi dividida por sol marrom em dois lados, um de homens e um de mulheres. Essa divisão incomodou Mereoleona, que queria ficar perto do seu filho. Seki observava a parede com olhar determinado. Mente de Seki. Ok, como eu vou subir essa parede? Parece que a minha armadura veloz de estrela cadente daria conta, mas talvez seja melhor fazer isso sem magia. Enquanto pensava, Seki olhava ao redor buscando um item que poderia ser útil, quando viu uma silhueta peculiar. Uma silhueta magra, que não tinha muitas curvas, mas exibia longos e aparentemente sedosos cabelos. Seki, será que é uma garota que ficou do lado dos rapazes? Seki chegou perto ansioso, porém se desapontou profundamente ao ver que a suposta garota era apenas Nemelion de cabelo solto. Nemelion, tá olhando o quê? Seki, região autônoma. Acho que tô delirando com o calor da turma. Disse tentando disfarçar sua tristeza, algo que foi inútil. Nemelion, não se preocupe Seki, você não é o primeiro a fazer essa confusão. Nemelion foi para perto de Asta e Uno e Leopold, que pareciam estar disputando para ver quem aguentava mais o calor da terma. Yami estava observando eles. Yami, o que vocês estão fazendo aí, hein? Por que vocês não aproveitam? Asta pegou uma pedra e começou a fazer levantamento. Asta, tá falando de musculação, capitão Yami? Yami pegou Asta pela cabeça, aparentemente com bastante força. Yami, dá um tempo moleque, até sua cabeça é cheia de músculos. Só você vai conseguir aproveitar assim. Asta, então o que o senhor quis dizer com aproveitar a terma? Yami, não é óbvio? Vamos espiar a mulherada. Aos poucos, os homens foram se animando e começaram a tentar escalar a parede de pedra.
Nemelion lembrou de quando viu as rosas azuis lutando contra os zumbis daquele cara do olho do sol da Mei e como Rita tornou o golem de sol marrom venenoso. Foi chegando perto, cautelosamente, ignorando os gritos dos caras que tentavam subir. Do outro lado, Rita colocou as mãos na parede. Rita, nem pensar. Magia peçonhenta, veneno paralisante. O veneno se espalhou pela parede, chegando do outro lado e paralisando todos que tentavam subir, porém sem tocar a água. Nemelion, bem como eu imaginei, afinal se o veneno tocasse a água ele se espanharia e isso significa que eu poderia ir por baixo. Nemelion cavou um túnel na parede, embaixo da água. Saiu do outro lado vendo um par de tonificadas pernas pálidas, pernas que o pisaram, o deixando inconsciente devido à fragilidade natural que seu corpo tinha quando não estava com a pele de mana. Acordou do lado de fora da terma, com Rita vestida o encarando com um olhar irritado e Mereoleona com um olhar preocupado e ainda enrolada na toalha. Nemelion, mãe. Mereoleona, filho, tudo bem? Nemelion, só um pouco de dor de cabeça eu acho. Mas eu consegui passar, só não sei se valeu a pena. Mereoleona, isso depende, o que você viu? Rita, senhorita Mereoleona. Não incentive ele. Disse Rita ficando vermelha. Nemelion, eu vi um belo par de pernas pálidas, os pés eram bonitos, mas foi só pude ver isso. Mente de Rita. Porque eu pisei em você antes que pudesse olhar para cima, seu pervertido. Tudo parecia ir bem, mas não imaginavam que no Reino Art, um mago que entrava e saía da dimensão espelhada, matou dezenas de civis e escapou apesar da vigilância da rainha. No dia do exame dos Cavaleiros Reais, Nemelion estava a caminho da inscrição ao lado da sua mãe que havia recebido de Albert Raitlin uma quentinha, para que aproveitasse uma boa refeição. À frente deles, chegou acompanhada do rei mago uma mulher musculosa, com short top pretos adornados com linhas amarelas, uma jaqueta marrom adornada com 4 corações amarelos, além de um cinto e um arco adornados com corações amarelos. A mesma vinha acompanhada de alguns guardas. Julius, eu sinto muito, mas você não vai poder participar do exame. Nemelion. Nemelion, é o que? Sarado. Sou Sarado, guardiã espiritual do Reino Hart. Nemelion R. Vermilion. Você está preso pela invasão ao Reino Hart e assassinato de 20 civis inocentes. Mereoleona. Espera aí, isso é ridículo. Nemelion estava comigo o tempo todo nos últimos dias. Sarado. Mas ele usa magia de espelhos, não é? Quem garante que não é uma duplicata real? Nemelion. Simples. Nemelion usou a sua magia de espelhos, duplicata real, criando uma duplicata com sucesso. Nemelion, a duplicata real não pode criar outra duplicata, fique à vontade para perguntar a qualquer outro mago com magia de espelhos. Eventualmente, isso foi feito e Gauch, membro dos Touros Negros foi chamado junto a Yami para confirmar a explicação. Sarado. Ainda assim, o criminoso invadiu o reino pela dimensão espelhada, então só pode ter sido o herdeiro de Alon. Yami, discordo, estamos enfrentando o Olho do Sol da Meia-Noite, uma organização terrorista que quer destruir nosso reino. Um dos membros tem magia de cópia, basicamente se ele tocar em um grimório pode escolher uma magia do grimório para copiar. Mereoleona, vamos capturar esse membro, pelo que eu sei é o único que resta. Sarado. Ainda assim, não posso me arriscar, Nemelion vai ficar contido até o culpado ser trazido a mim. Nemelepon ia sacar seu grimório, porém Sarado conteve com terra assim que Nemelion abriu seu grimório e usou o raio de reflexão para escapar, quebrando facilmente a terra. Mereoleona ficou entre Sarado e Nemelion, expulsando sua magia de fogo, ficando em chamas. Como resultado Mereoleona não se atreva a usar outro feitiço contra ele. Sarado, se você intervir ou ele resistir, as consequências para o Reino Clover serão graves. Yami, tudo isso por um feitiço, caramba. Que tal assim, se os Cavaleiros Reais conseguirem capturar o último membro do Terceiro Olho e expor ele para o julgamento, o filhote da irmã Golion fica perdoado. Sarado, aceitou o trato. Tudo parecia bem. Nemelion decidiu treinar longe do QG dos Leões Carmesim e acabou pegando no sono.
Nemelion acabou sendo acordado por soldados do Reino Hart. Soldado, venha conosco se não quiser se meter em encrenca. Nemelion, não até capturamos o terceiro olho que resta. Soldado 2, acha que caímos nessa invenção? Nemelion, você se atreve a duvidar da rainha Lioa sem coroa e do capitão Yamisu Queiro? Soldado 2, de uma nobre de Araque que teve uma desgraça com um plebeu e um estrangeiro, se me atrevo. Nemelion com muita raiva sacou seu grimório, coisa que os soldados também fizeram. Nemelion, querem que eu fique nervoso, não é? Vamos fazer assim, se me acertarem, eu contra-ataco. Furioso, um dos magos de Hart lançou uma magia de vento, porém a magia pareceu atravessar o alvo. O outro mago atacou com magia de fogo, tentou atacar, mas os ataques pareciam passar por Nemelion. Nemelion, isso é tudo? Soldado 1, mas como? Nemelion, olhem para o chão. Os soldados viram marcas de passos no chão e não acreditaram no que havia acontecido. Soldado 2, mas como isso é possível? Nemelion, eu só desvidei e voltei para o lugar. Nemelion rapidamente prendeu os dois soldados com uma faixa criada com magia de luz, contudo, o poder mágico dos soldados aumentou muito e estava quase quebrando a faixa. No entanto, Nemelion usou seu espelho choque condutor por puro reflexo, o que deixou os soldados apagados. Com medo de sofrer consequências por contra-atacar, Nemelion apenas abriu um portal para a dimensão espelhada e fugiu para longe da capital real,